Boa noite, pessoal. Tentando abrir a live mais uma vez, aqui o Instagram acabou fechando sozinho. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live no nosso projeto aí do Alvo 360. Hoje nós vamos ter uma dinâmica um pouquinho diferente por conta de um tema aí que balançou, que é justamente referente às alterações que nós tivemos no Estatuto da Advocacia, né? Algumas alterações importantes que vieram com a aprovação recente aí da nova lei. E nós vamos trazer esse conteúdo aí para vocês, né, apontar aí o que nós entendemos relevante. Claro, uma hora de live a gente não consegue abordar tudo, mas alguns pontos principais ali a gente vai estar trazendo para vocês. Vamos aguardar aí a Daiane entrar, já fiz o convite para ela, e aguardar o pessoal entrando também. Boa noite, Daiane. Eu acho que agora nós conseguimos. Vamos lá. Então a live de hoje vai ser um pouquinho mais direcionada para o público da advocacia, né? E pessoas que trabalham no meio jurídico, né? Também tem alguns pontos interessantes para quem trabalha e quer trabalhar, né? Na parte de advocacia. Então nós vamos estar trazendo aí esse conteúdo um pouquinho diferente. Só nós dois hoje, né, Daiane? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Ai, tá muito frio, Tá né? muito frio, mas na terceira vez a live abriu. Derrubaram Não, na duas terceira vezes. sempre, né? Ai, ai. Sem comentários, né? Faz Às parte vezes o do Instagram processo. auxilia e às vezes não. Deixa eu ir compartilhando aqui com o pessoal para eles irem entrando. Vou aproveitar aqui também. Agora que deu certo, né? Uhum. E aí, Daiane, melhorou a advocacia com essas alterações do estatuto? Mais uns meses, Olha, né, pra gente saber. algumas coisas aí, no meu entender, dentro da minha prática, né? Que eu atuo mais no nicho aí de direito militar, na proteção dos direitos dos policiais, do pessoal da segurança pública. Uhum. Algumas coisas foram ratificadas, né? O que já acontecia usualmente passou agora a constar em lei. Ter força legal, né? Mas a gente vai. Sim, agora o que a gente vai ter que ver é quais são outros efeitos que terão, né? Que a Uhum. gente pode até discutir no decorrer, se der tempo, Ah, né? Porque 50 minutos não é o suficiente. sim, tem muita coisa. Nossa, é muito detalhe, muito pontinho. Mas vamos tentar passar aí os principais, né? Não, com certeza. Toda Uhum. atualização legislativa, ela sempre causa, no primeiro momento, impacto, né? O Uhum. alvoroço. É o medo da Até mudança, porque né? tudo que é novo, e isso, a mudança assusta. Mas temos que nos habituar, temos que sermos camaleões, se adequar. Não É, existe lei ruim, nem lei boa, existe lei vigente. isso aí. E, inclusive, eu tô curioso para ver o que você tem para falar da parte dos policiais, dos militares, né? Porque eu tava pesquisando o que mais tinha ali de sugestão do Google era advogado pode, militar pode advogar, policial pode advogar, justamente por conta da lei. Mas essa é a tua área, Pois é. você que vai nos contar. Esse é o assunto mais emblemático, né? Vai ser o debate que vai decorrer um tempo aí, até mesmo para as organizações policiais se entenderem Uhum, dentro dessa nova realidade. é isso Agora aí. foi, acho que eu consegui compartilhar com todo mundo aqui. É, eu tô compartilhando aqui. Bom, mas acho que dá pra gente ir começando, né? Até para não ficar muito curto o tempo depois, Sim, senão a gente não vai conseguir trazer muita coisa. Vamos lá, então. Primeiro ponto que eu considerei relevante, como você disse, né? Já era algo que acontecia, mas agora tá positivado, né? Tá registrado em lei, que é a questão da atividade do advogado, a atuação do advogado no processo administrativo e no processo legislativo, né? Que a nova lei trouxe essa alteração.
E para os colegas aí, né, já fica essa informação que agora a atividade do advogado está garantida aí, né, com essas novas alterações. É interessante, né? Vamos pensar que a gente fala sobre a nossa prática, não tem como falar sobre algo que eu não vivo, até Uhum, porque eu estaria sendo hipócrita nesse sentido. Mas vamos falar aí a nível de administração pública, então. Teoricamente, considera-se, e é simulado, que a defesa administrativa ausente o advogado, a defesa técnica, não causa nulidade. uhum, Agora até me fugiu o número da súmula com relação a isso, mas eu vou pesquisando aqui enquanto isso. uhum. E daí, como que vai ser? Né? Então, quer dizer que é importante a participação do advogado, ratificou-se que ele pode atuar num ambiente que ele já atuava, mas Sim. até que ponto? E equiparou agora a advocacia judicial, né, pelo menos. Então, eu acho que cria aí uma segurança jurídica Sim. muito melhor para a atuação do advogado, né? Até porque quando eu já lidei com alguns assuntos administrativos, licitação, esse tipo de coisa, e vai do entendimento do cara que está lá tocando o processo, né? Então, muitas vezes você quer vistas de alguma coisa, quer ter acesso a algum documento, não consegue, tem que se valer de uma medida judicial claro, a gente vai precisar ver, né, no decorrer do tempo como é que vai ficar essa situação, mas eu acredito que vai dar mais segurança para nós, advogados, aí, os colegas que atuam nessa área, trabalhar com mais segurança, né, mais certeza de que eles estão exercendo a advocacia ali, né, de fato. Sim. Quem atua aí na atividade administrativa, né, no direito administrativo, sabe que às vezes existe uma dificuldade de acesso à documentação, Uhum. né, até mesmo durante a atuação nos procedimentos administrativos, nos processos administrativos, principalmente os disciplinares, que é o Sim. que ocorre bastante no âmbito E isso policial. você deve ver Eu todo estava santo dia, lendo, né? eu estava lendo a lei, daí eu fiquei pensando, né? Consta na lei agora que se pode utilizar, né? Ela positivou o Instituto pela Ordem. Nossa, então antes não podia, Uhum. sabe? É uma coisa assim, quer dizer que não podia utilizar pela ordem em âmbito administrativo? Sim, tem que deixar escrito o óbvio, né? É tipo o manual de Exato. instruções no shampoo, né? Tem que ter porque às vezes a pessoa fica na dúvida e não sabe o que fazer. Não, então se eu tiver num procedimento administrativo ocorrer alguma situação que ela é necessária que ela seja já verificada e analisada na hora, então eu não poderia estar utilizando pela ordem? Uhum. É umas coisas assim que eu não compreendi muito bem, mas tudo bem. Óbvio, tá ótimo, tá escrito, Sim. maravilha. O Seguimos triste o é baile. precisar ter que fazer isso, né? Não ser Não, com algo certeza. comum, né? Então, eu E, estive essa semana na corporação e foi engraçado as perguntas que me fizeram sobre a nova lei. A primeira pergunta que eu vi foi realmente a situação que você comentou. E uhum. aí, o policial agora pode ser advogado também? Aí a população já pensa 50 mil coisas, né? Não, ixi, já Meu entra Deus. um monte de minhoca na cabeça. Mas eu quero que você puxe, Jonathan, os termos, e daí eu vou debatendo no Não, finalzinho. claro, vamos deixar isso aí um pouquinho para frente. Outro ponto que eu achei interessante dessa validação, né, da atuação do advogado no administrativo, no legislativo, é que ele abre um nicho, né? Não sei se você concorda, que a Concordo. partir disso, claro, vai ser um trabalho assim, até um marketing jurídico que os profissionais vão ter que fazer, os escritórios, para colocar na cabeça das pessoas, ó, agora o processo administrativo você não precisa estar sozinho, você pode ter um advogado, tá, tá na lei, né? Não existe mais essa dúvida. E processo administrativo você tem um monte, né, de situações em que você pode atuar. Licitação, eu vou ler aqui porque, como é muita coisa, né? Licitação, concurso, tomada Não, de contas, aposentadoria, pensão por morte, questões previdenciárias, né? Fiscalizações, contrato administrativo, licença ambiental. Então é uma infinidade, né, de, de casos em que o advogado pode atuar e agora né, totalmente validado aí pela lei que abre um nicho. Só que aquela, né, vai precisar permear o público, né? Porque o pessoal muitas vezes, e eu já vi casos assim, inclusive de clientes que preferiram tocar processo administrativo sozinho, não viam necessidade do advogado,
enfim, se Isso. prejudicaram por conta disso, porque querendo ou não, esses processos eles demandam técnica, né? Muitas das vezes. Você precisa ter uma certa técnica ali para poder atuar. Então eu acho que vai abrir um nicho bacana aí pro pessoal que gosta de atuar nessa área e, de repente, se consolidar num nicho, né, específico. Se você for pensar hoje, você, por exemplo, tem parentes aí que são, né, da área de segurança pública, ou que foram. Uhum, Normalmente, quando você responde um procedimento administrativo, a primeira coisa que você faz ali, que é a manifestação prévia sobre a situação, você faz sozinho, você faz sem advogado. uhum, Porque eles dizem que não precisa você ter um uhum. advogado. O amparo do advogado sempre é importante, porque nunca vai ficar naquilo, né? Ah, Então, sim. aquilo vai virar um processo administrativo disciplinar, enfim, entre outras situações. Com Então, a lei, certeza. nesse sentido, ela é muito importante. Mas como que vai ser a realidade agora? Só o futuro dirá. Eu vejo que vai Eu abrir um bom brinco, nicho, né? Mas vai depender muito do trabalho para conscientizar, né? Para conseguir permear. sim, porque é só um procedimento administrativo, não vai acontecer nada. Mas todo procedimento administrativo tem outras demandas, tem outras searas. Sim. Né? Ele produz, estou inventando palavras aqui, produz outros efeitos. Então, Produz efeitos, pense, com certeza. no caso de um servidor público, ele respondeu a um procedimento administrativo, ele pode virar aí uma outra situação, âmbito penal, Uhum. Ah, ele sim, pode pressiona gerar produto de prova. efeitos, claro. Uhum. Com E mal certeza. produzido, Então fica a dica aí pro pessoal e para nós, né? Uma área nova aí que de repente dá para estabilizar uma carreira bacana. é uma área que agora vai sofrer alterações na prática, né? Aquilo que eu lhe disse, já existia, Sim, já existia. Inclusive, só se eu não me engano, tem vai ter, escritórios que só atuam nessa parte administrativa, né? Ou mesclado. sim, que é uma área muito boa, com Muito boa. certeza, porque não tem custas se ficar âmbito administrativo, Uhum. né? Então é ótimo. É isso aí. Bom, gente, vamos para o segundo ponto, então, para a gente não ficar muito Ok. apertado. Esse aqui, quando eu estava dando uma estudada nele, até vi umas notícias meio polêmicas, né? Que, que é a questão da prestação de serviço da advocacia ou consultoria poder ser prestado por um contrato verbal, sem necessidade de você ter um mandato ou formalizar um contrato por escrito, né? Basta você existir um suposto contrato verbal que está comprovada a atividade da advocacia. E por que que eu vi uma certa polêmica? Porque o pessoal já puxa para o lado um pouco político e falando da questão do Flávio Bolsonaro, né? Que ele está com aqueles probleminhas dele lá e ele declarou que uns valores que ele recebeu foram de exercício da advocacia. Claro que ele, pelo que eu vi, ele não tinha os contratos. E ele falou, não, os contratos foram verbais. Então isso agilizou o lado dele, né? Para não ter problemas no futuro. Uma questãozinha um pouco polêmica, Mas né? essa é Não uma sei o que que você visão, acha, Daiane. uma, é uma visão bem política, né? Se a gente for pensar assim, é aquilo que eu falei, não existe lei boa, nem lei Uhum. ruim. Existe lei vigente e como você vai tratar e utilizar-se dela, né? Na situação fática, vai de cada um. Sim, Claro que o que ele fez ali para muitos foi um subterfúgio, para sim. muitas pessoas. Mas quem nunca ofereceu consultoria jurídica simplesmente com o pagamento de honorários pela consultoria sem contrato? Ah, sim. E até porque às vezes é um serviço tão simples que Sem contrato físico, né? sem fazer contrato físico, né? Uma consulta mesmo, muitas vezes você não formaliza, né, por contrato. Não, eu confesso, eu raramente formalizo, porque é consultoria jurídica. Se for parecer jurídico, né, daí o parecer ele já vai vir por escrito, daí sim. Sim, Aí eu faço um contrato físico justificando daí o porquê do parecer, enfim, todas as sim. nuances que irão ser condicionadas. Mas fora isso, consultoria jurídica,
E Não até tem porque não contrato. dá para você burocratizar tanto, né? Porque às vezes você acaba perdendo um cliente por querer ter um rigor extremo e às vezes a pessoa não se sente confortável, né? Uma coisa simples, ter que fazer um contrato, algo do tipo. Então, Agora vamos pensar de forma prática. Você vai fazer uma consultoria jurídica, tá uhum, bom? Você não tem o contrato, você não tem a procuração e você precisa de acesso às documentações, uhum. sejam judiciais, sejam a âmbito administrativo. E daí? E daí? Eles vão Aí surge um solicitar que você problema. apresente a procuração. Uhum, Eles vão uhum, solicitar, eles não vão liberar para você sem a procuração. Claro, uhum. em situações de emergência, nós já sabemos, né? Garantido aí os direitos da parte, você pode posteriormente anexar a procuração e apresentar ela. Mas ainda Uhum. assim, você vai ter que apresentar a procuração. Não, até porque pode virar uma bagunça, porque de repente tem 10 advogados lá representando a pessoa e não tem uma procuração assinada, né? Como é que você vai saber? Sim. Surge Então, uma todas dúvida essas aí. terão que ser adequadas. Uhum. Serão adequadas, terão que ser adequadas. E Eu confesso serão para você adequados. que esse é um tópico para mim extremamente confuso. Claro que a gente está comentando aqui os pontos, né? Que a gente julga que são interessantes para passar aí para o pessoal. Mas muita coisa a gente só vai ter certeza daqui a um tempo, né? Daqui a uns meses ou anos, talvez, como é que isso vai Sim. entrar. Porque são coisas que não dá para prever, né? Não é simplesmente estar ali escrito e pronto, vai acontecer dessa forma. Não, vai acontecer, e isso eu falo com toda certeza, porque eu trato com muitos clientes que também são formados em direito, porque são policiais e para eles essa formação acadêmica acaba ensejando em promoção. Eles vão dizer, Uhum, mas doutora, não precisa da procuração. Teoricamente, não. Né? Pela lei, não precisaria para eu poder fazer essa consultoria. uhum, Mas eu vou precisar dela para ter acesso à documentação, para ter acesso aos autos. E daí? Vamos exatamente. aguardar. E vai dar pano pra manga essa situação política aí também, né? Claro que não é o Ah, com foco, a gente certeza, não né? vai entrar no mérito disso daí, mas eu vi que o pessoal tava meio chateado, que Bom, queria você beneficiar o atuou, agora cidadão, né? voltando um pouco ao assunto, você atuou na parte legislativa como assessor legislativo, não era isso? Atuei, uhum, sim. Há anos atrás. Como que funcionava? Como que era a tua realidade? Na verdade, assim, os parlamentares eles tinham à disposição um determinado número de vagas, né, para preencher no gabinete e eles contratavam as pessoas que eles julgavam interessantes, enfim, que fossem prestar o serviço para eles, desde de um assessor de imprensa, assessores políticos, né, que fazem todas as articulações políticas, e também o jurídico. Tinham gabinetes, por exemplo, que a parte da assessoria jurídica não era feita por advogado, mas na grande maioria dos gabinetes tinham advogados, que inclusive tinham bons cargos, digamos assim, nos gabinetes, porque não era algo obrigatório, mas era algo necessário, né, para você produzir um processo legislativo bom, você precisa ter técnica, e é uma técnica bem diferente do que a gente está acostumado. Então, são coisas que a gente não aprende nem na faculdade, né? Na prática ali, desculpa, o dia a dia do processo legislativo, os regimentos internos, né? Cada casa tem o seu regimento interno, desde a Câmara de Curitiba, a Assembleia do Paraná, a Câmara dos Deputados, a Câmara de São José dos Pinhais, cada casa vai ter o seu regimento, vai ter suas regras, mas não havia assim a necessidade de ter um advogado e um advogado assinando os processos. O projeto de lei, por exemplo, era o próprio parlamentar que fazia, que assinava tudo. Mas era necessário. Então, o parlamentar que queria produzir um bom serviço, ele tinha que contratar um bom advogado, né? Então, assim, É porque ali consta que poderá o advogado contribuir com o processo legislativo, né? uhum, Além desta forma, que seria nessas funções que você exercia, que são mais do que relevantes, até porque a própria lei, né? Essa lei sim, agora do dia 3 de junho, ela já tem algumas contestações em relação a ela, aplicabilidade. uhum, Por quê? Né? Porque não tinham advogados especialistas
no processo legislativo, que é totalmente diferente de qualquer área, Uhum. para não gerar nenhum tipo de inconstitucionalidade, né? Leis mortas, que cria-se a lei, mas não se aplica de jeito nenhum, porque não tem como, Sim. né? Ela só está no papel, enfim. Inclusive, eu vi uma questão, aproveitando o gancho, teve a parte das alterações que falam sobre as sustentações orais, né, garantidas para o advogado, e essas alterações entraram no Estatuto da Advocacia, não entraram, por exemplo, no Código de Processo Civil. E daí eu estava dando uma lida, o pessoal discutindo, é justamente a questão, bom, se o advogado tem, o Ministério Público vai ter, algum outro representante que não seja advogado vai ter esse mesmo direito garantido, é a questão da isonomia, da igualdade processual. Então, às vezes faltou um Da pouquinho paridade, né? às vezes faltou um pouquinho de técnica legislativa para você adequar melhor para que não gerasse esse tipo de problema. Então, pode ser que gere um problema futuro que não vai estar não vai estar previsto, digamos, no Código do Processo Civil, só no Estatuto da Advocacia. Ah, e como é que a gente vai aplicar para as outras partes processuais que não são advogados? Então, às vezes, são detalhes assim que complicam, né? E a parte legislativa no Brasil é horrível, né? Isso aí eu Sim. não tenho assim, nenhum problema de falar que a produção legislativa no Brasil é ruim, tem muita lei, é muito bagunçado, é, e a técnica é muito pobre também, principalmente quando você vê em municípios, né? Que tem as câmaras municipais e muitas vezes não tem nenhum bacharel de direito, não tem um profissional de direito ali atuando, então você vê alguns absurdos assim de questão legislativa, leis inconstitucionais. Mas claro, é questão de torcer para que evolua, que melhore. Eu acho que Pois é, essa. mas tudo isso vai muito de quem está lá no cargo político, Depende, né? depende Essa do semana eu tive político. o prazer de fazer uma visita dessa, uma visita com o doutor delegado Michel, Uhum, lá de São José dos Pinhais, e ele é uma pessoa, né, totalmente envolvida nessas situações, não só porque ele é vereador, sim. mas porque ele sempre foi, tanto que acabou sendo aí, se candidatando e sendo eleito, mas ele tem um rol de pessoas que o atendem nesse sentido, Não, porque ele tem claro. essa preocupação, né? É muita questão da responsabilidade, né? Daí eu até me recordo da live que a gente fez com o professor Marinho, né? O que ele falou da importância de você escolher os representantes. Então, quando você escolhe um representante, o primeiro ponto é que ele nunca vai trabalhar sozinho, né? Ele vai precisar ter uma equipe. E se ele for uma pessoa responsável, né, esse Sim. representante, ele vai contratar boas pessoas, vai fazer um bom trabalho, né? Vai atuar corretamente dentro das atribuições, não vão surgir absurdos. Então, claro que existem parlamentares que você vai num gabinete e você fala, nossa, isso aqui é um show, é uma equipe excelente que está montado, cada um fazendo a sua parte, pessoas qualificadas, mas infelizmente não é a maioria, né? Por serem cargos políticos, né, os parlamentares serem políticos, os cargos comissionados, enfim, a equipe é praticamente toda política, né? Então, eles deixam um pouquinho de lado a questão da especialização, da competência para agradar os próximos, né? Eu considero que essa lei, assim, ela veio para dar um choque de realidade Uhum. em certos aspectos, aquilo que eu te falei, né? A gente concorda em gênero, número e grau. Ela veio para positivar uma realidade da advocacia, Sim. mas tem algumas coisas que não tem como você imaginar como vai ocorrer. Eu vou me adiantar aqui um pouquinho, Uhum. Jonathan, sobre o que a gente ia falar no finalzinho da live, porque o pessoal tá me perguntando no WhatsApp e não tem como. Sobre a situação dos policiais, Isso, vamos lá para os policiais. né? Então, vamos lá. Minha área, como todos sabem, eu sou oriunda aí da Força Estadual, fui policial militar por 14 anos, hoje sou advogada e especialista na defesa dos policiais. E agora, sempre existiu o impedimento. O policial não poderia advogar. Por N motivos. Imagina, né? O policial prende hoje o cara, amanhã está advogando a favor da pessoa. Uhum. Enfim, informações privilegiadas e tudo isso que Uma já se série de imagina. problemas, né? Esta lei, ela veio para criar um imbróglio nesse sentido. Hum. Por quê? O que os policiais têm? Eles têm incompatibilidade ou impedimento? Uhum. Eles têm incompatibilidade.
em razão da função. Então, ela é permanente, ela é total, não pode o policial advogar. Uhum. Né? Isso é o que diz o artigo 27, o artigo 28 do Estatuto da Advocacia, lá vai no seu inciso 5 e 6, né? Em todas as funções policiais no 5 e no 6 as militares. Os que estão na ativa, os inativos podem. Os nativos são aqueles que estão atuando ainda na corporação. Inativos são aqueles que são aposentados, né? Ou são na reserva remunerada, ou são reformados, ou estão na reserva não remunerada. Outro assunto que não dá nem para explicar isso agora, mas enfim, só para pontuar. E daí, de repente, vem lá um posicionamento dizendo que as causas de incompatibilidade dos incisos 5 e 6 não impedem a advocacia em causa própria. Ok, o que abrange a advocacia em causa própria? O policial é um ser humano como qualquer outro. Ele tem várias demandas jurídicas. Aqui diz, né, nessa lei, especificamente as que têm cunho de direito pessoal. Então, em relação a ele e outra pessoa, direito real seria outra situação, obrigacionais, enfim. Tá, mas daí a maioria das demandas do policial é contra quem? É contra a fazenda pública. É contra quem o remunera. Sim. E neste caso ele não pode atuar. Ele não vai poder atuar. Mas eu vou mais além do que isso. Ok. Eu sou policial da ativa. Eu tenho demandas de cunho de direito pessoal. Eu tenho que ter a minha inscrição na ordem. A ordem ainda não está fazendo as inscrições. Os cadastros, né, os credenciamentos especiais. Eu tô com a lei aberta aqui, precisa da inscrição especial, vedada a participação em sociedade, né? Então... Exatamente. Até porque o policial ele não pode participar de sociedade. Não, ele não pode. A atividade policial é específica, ele tem que estar teoricamente disponível 24 horas e incompatível a esse tipo de sociedade. É uma realidade, assim, fora do comum que está gerando 50 mil debates que você possa imaginar. Me fizeram muitas perguntas essa semana. Estou recebendo as perguntas agora no WhatsApp. E o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, calma, ok? Quem já tiver, por algum motivo, feito, né, a inscrição para a prova da ordem, ter passado, mas por óbvio, né, não ter feito o juramento, não ter pego a sua credencial porque não poderia, por incompatibilidade, as informações são publicadas na OAB, né, pelo Conselho Federal, inclusive, os senhores podem buscar isso na internet, eles não estão ainda fazendo esse credenciamento especial. Então, neste momento, calma. Ah, ok, mas eu vou fazer a minha defesa própria. Até que ponto, para quem vive num sistema de segurança pública, que ele tem toda uma hierarquia, né, que o organiza, é interessante você fazer a sua autodefesa. Então, vamos colocar aí procedimentos disciplinares, inquéritos internos, porque os policiais acabam respondendo, seja por causa de confronto, seja por causa de outras situações. Até que ponto é interessante? É só eles para saberem. E agora te pergunto, aí você imagina... Por que sugeriram, então, essa alteração? Você sabe a origem? Eu acredito. Assim? Eu acredito, eu fui pesquisar, não consegui achar nada assim de concreto, mas dentro do meu entendimento e do meu conhecimento da área, né, foram alguns anos aí trabalhando na Polícia Militar, este impedimento de advogar, assim, ele faz com que o policial militar, ele, teoricamente, ele não consiga atuar de forma concreta na sua defesa. Por quê? O policial, ele tem normatizações internas específicas, seja na Polícia Civil, na Polícia Federal, seja no Exército, na Marinha, na Náutica, na Polícia Militar. Sim. Aí como que você vai achar, né, se for a âmbito administrativo ou administrativo disciplinar, vai encontrar um advogado especialista na área.
É difícil. Uhum. Muitos são, sim, especialistas dentro do conhecimento que eles têm interno, né, do sistema de segurança pública, mas ainda assim, isso não quer dizer que para eles vai ser bom isto. Economicamente falando, né? Eu vou deixar de gastar com advogado? Será? Não, e tem aquela, né? Eu acho que quando a gente coloca um terceiro para resolver um problema nosso, é muito melhor. Principalmente questão de Sim, advogado, porque é uma pessoa que não está envolvida com emoção, não está emocionada com a situação, não está com raiva, não está triste, não está desesperada. Então a pessoa consegue trabalhar com calma. Agora você pega alguma coisa que pode te prejudicar no futuro, por exemplo, uma exclusão da polícia, como é que a pessoa tem que ser muito fria para ter cabeça para sentar e advogar em causa própria, né? Eu acho bem você complicado. torna pessoal, né? Sim, Você torna torna pessoal. pessoal o que é para ser extremamente técnico, né? Uhum. Porque é uma defesa técnica do advogado. E não existe a pessoa dizer, não, mas eu sou frio o suficiente para não me envolver com essa situação. Não tem como. Não existe a possibilidade. Eu conheço uma Então, pessoa que eu acho que esse é daria o meu certo. entendimento. Sabe o que eu tô falando? Sim. Ah, Mas é complicado, né? não, É complicado. conversando agora contigo sobre isso, eu não sei se então vai colar isso daí. Não sei se vai pegar muito na prática, né? Talvez no começo, assim, o pessoal, pela mudança, vamos fazer e façam as inscrições, essas inscrições especiais, né? Mas eu não sei se vai ficar consolidado, né, essa atuação. Porque vai entrar justamente naquela. A pessoa vai estar numa situação de desespero, às vezes, uma angústia e não tem como. Não tem. Você vai ter que passar para uma outra pessoa que está com a cabeça fria, que está fora, está vendo as coisas de fora, né, por um outro prisma, que vai conseguir trabalhar muito melhor. A gente vai ter que aguardar aí para ver como que vai funcionar a aplicabilidade dessa legislação. Mas de pronto, o que a gente tinha para falar para eles era isso, que por hora não tem o credenciamento especial Uhum. ainda, né? A OAB vai ter que se adequar com relação a isso. E tem outro Até detalhe, porque né? Oi. Tem o detalhe do parágrafo quarto ali, que diz que o profissional não vai ficar isento, né, das contribuições. Então tem mais aquela, você vai fazer uma inscrição para quando você precisar advogar em causa própria, né, se acontecer, e vai ter que pagar lá a anuidade. Com certeza vão cobrar o preço cheio. Não vão dar Não, desconto. e detalhe, né? Você fica também sujeito ao regime disciplinar, porque o advogado também tem um regime disciplinar. Sim, sim. É mais uma sarninha para se coçar. Eu não sei se vai colar, né? Claro, como a gente tá conversando aí, só o futuro nos dirá. Mas de pronto, assim, eu acho que não vai É colar muito. precário. Precário? Pense como sendo, pense como sendo precário você fazer a sua autodefesa. Uhum, É precário. Ela se torna uma defesa pessoal, não se torna uma defesa técnica. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que, né, você julgue que você tenha condições, que não é critério de competência. uhum. É que daí você vai acabar se prejudicando ao invés de se ajudar. É, Esse é o meu entendimento. Mas para quem está pronto, quem tem condições, quem já passou na prova da ordem e julga que vai conseguir, de alguma forma, se beneficiar nesse sentido, tem que aguardar. Tem que aguardar para ver como que vai ser realizado esse credenciamento. uhum. Essa limitação da causa própria, fins de defesa, tutela de direitos pessoais, limitou muito, né? Abriu, assim, 1%, né, do que poderia atuar. Eu acho que Sim, não vai pegar muito. mas Mas enfim, né? Temos que aguardar. aguardemos. Vamos lá, já estamos com Uhum. quanto tempo? Aqui, Quase 40. quase 40 minutos. Vamos para o próximo Já ponto, partindo então, para o né? final. Se você quiser escolher um tema que você queira, Jonathan, para a gente debater ele, que eu acho que vai levar aí os 10 minutos. Tá, vamos ver aqui. Bom, tem um ponto que é a questão que ficou assegurado, né, a competência privativa da OAB para fiscalizar o exercício profissional, né, do advogado, recebendo dos honorários. Eu achei interessante porque ficou bem claro ali que qualquer ato
praticado com violação dessa competência privativa, ele vai ser nulo, né? Então, vai ficar a critério exclusivo da OAB decidir sobre a fiscalização, né, e efetivo exercício profissional. Não sei se você quer entrar muito nesse ponto. Eu acho que esse ponto ficou claro, assim. Não sei se você quer comentar alguma Ficou. coisa. E mais do que isso, né? Ele simplesmente disse assim, ok, eles são advogados. Então, Uhum, qual que é o órgão responsável por verificar, fiscalizar, punir, né, uhum, sancionar, caso seja necessário? É o AB. uhum, Se não vira um furdúncio, daqui a pouco estão fazendo notícia-crime em situações que não uhum. cabe. Saindo sentenças aí, né, com relação à atividade. Sim. Eu acho que esse ponto aí ficou bem claro. E eu achei um Pegando agora ponto bom. pegando essa história da notícia-crime, me veio na cabeça agora, e o exercício irregular da advocacia? Né? Será que não vão ocorrer aí algumas situações de notícia-crime, onde as pessoas vão considerar o exercício irregular da advocacia pelos policiais? Uhum. Porque, querendo ou não, eles vão ter que explicar muito bem como vai funcionar isso. Pois é. E até a questão do dia a dia, né? Eu, quando trabalhei na Assembleia, eu tinha impedimento, né? Eu já era advogado e eu tinha um impedimento registrado lá. Eu não poderia advogar contra a fazenda que me remunerava, que é o Estado do Paraná. Eu tinha esse impedimento. Só que, né, eu advoguei, tocava meus processos, alguns pouquinhos, e nunca teve nenhum tipo de necessidade de eu apresentar. Então, de repente, às vezes os policiais vão estar inscritos na OAB, vão ter o documento, a carteirinha, a procuração, o registro e vão estar advogando. Isso aí vai dar pano para manga esse assunto. Vai, vai sim. Se, E vai dar em todos os âmbitos, né? se os tribunais não conseguirem comunicar, né, essas informações, a OAB, né, comunicar junto com eles, ter essa troca vai ser complicado, porque a gente entra com uma ação, a gente não apresenta a nossa carteirinha, né? Só a procuração. Eu, pelo menos, não junto. Não, não, também não. Com certeza não. Isso aí. Aproveitando o gancho Você falou de crime, agora nós temos um quinto ponto aí, que é a questão do aumento da pena, né? Do crime de violação das prerrogativas do advogado. Que anteriormente era uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e passou de 2 a 4 anos. A pena mínima 2, a máxima 4 anos de detenção. Você que é criminalista, na prática, como é que vai funcionar? Olha, na prática, muitos nem sabem que é crime, né? A Uhum, quebra das prerrogativas. Sabem. sim. Ocorre muito, inclusive, deles fazerem aí denúncias, né, à Uhum, OAB, considerando que ocorreu algum tipo de irregularidade, quando se verifica e se vislumbra administrativamente que foram eles que quebraram as prerrogativas dos advogados, em situações em que eles consideraram que não, vamos colocar aí eles, a administração, eles, a sociedade, né? uhum. Enfim, teria que ser mais debatido, mais pontuado a situação que as prerrogativas não é um direito, é também um dever do advogado. Para poder fazer a defesa do meu cliente, eu tenho que ter meios. Uhum. E esses meios têm que ser considerados, eles são relevantes, eles são pontuais, Você já passou mas alguma eles uma situação consideram. pessoal assim de violação de prerrogativa ou não? Eu particularmente nunca Olha, nunca passei por isso. algumas. Algumas eu consegui desenrolar ali na hora, resolver na conversa, explicar. Teve uma que eu abri mão das minhas prerrogativas para não prejudicar a cliente, que ela ia passar por uma perícia. E eu pensei bem na hora, senão não vou prejudicar. A cliente queria que eu entrasse com ela na perícia, ela estava muito ruim, mentalmente, psicologicamente. Ela queria a minha presença simplesmente como forma de segurança subjetiva para ela, Sim, né? sim, então um apoio moral, né? E eles não deixaram. É, e eles não gostaram, a junta médica não curtiu a ideia, não era uma situação normal, Uhum, pelo que eu entendi, nenhum advogado havia solicitado até então. uhum, Eu pensei na época, tal, cheguei a acionar
a OAB, o setor de prerrogativas, foi bem no início, quando eu comecei a advogar. Mas daí eu pensei, bem, eu disse assim, a minha finalidade aqui é defender os direitos dela, né? Conversei com ela, expliquei, e ela participou da perícia, deu tudo certo. Não adianta também ficar criando Ah, sim, arrumar briga com situações tudo, né? Não ao adianta. invés de resolver. Uhum. Mas era simples, né? Eu deixei bem claro. Eu simplesmente estarei presente ao lado da periciada. Não vou fazer, né, nenhum tipo de posicionamento, nem questionamentos. É para a segurança dela e ela ratificou que ela queria minha presença nesse sentido. Uhum. Mas mesmo assim, naquela época foi complicado. Mas Hoje em dia já está eles, pacificado isso, né? mas eles, você comentou que foi meio no susto, né? Não tinham passado por isso ainda. Talvez esse tenha sido o motivo, não de tentar cercear de alguma forma, né? Às vezes o pessoal não está acostumado com o procedimento e fica com medo, né? De dar algum problema. Sim, eles não têm o conhecimento específico, muitas vezes, quem atua nesses setores, de como funcionaria a presença do advogado. Quais Uhum. são as prerrogativas do advogado? Até que ponto ele poderia participar? Sim. Então, na época não existia nenhuma normatização interna, hoje em dia já existe, não existe mais nenhuma dúvida sobre a presença do advogado. Sim, e daí, isso você falando, a gente vai linkando, né? Essa questão da advocacia administrativa, né? Que é um nicho bom, agora tá fundamentado na lei e o pessoal vai poder atuar, vai entrar toda essa questão das prerrogativas, né? Conscientização de quem trabalha nesse meio, não só os advogados, né? Mas o pessoal que trabalha na administração pública, né? Então, eu acho que esse ponto da advocacia administrativa eu vejo assim como um nicho muito bom para ser atuado aqui no futuro. Não, é um avanço, né? Você É um já tá, avanço, né? aquilo que eu falei. É uma área ótima, eu já estou na área, né? Graças Uhum. a Deus. Claro, Mas é uma área ótima. administrativo ele abre muita coisa, né? Mas, enfim, tem N situações, né? Se o pessoal não gostar da parte de previdenciário, tem licitação, concurso público, multas ambientais, né? Tem uma infinidade aí de Quando coisas. você ouve administrativo, Johnny, você pensa assim, administrativo ele abarcaria o quê? Né? Situações disciplinares, Uhum, situações de âmbito constitucional, uhum, a parte legislativa, tem a parte administrativa. sim, Então, querendo ou não, todos eles têm uma parte administrativa. Ah, não, mas o criminal não tem. O criminal também tem a sua parte administrativa. Então, todos eles têm. Por quê? Porque vem de órgãos públicos. sim, E o que que é o direito administrativo? É você conseguir atuar nas situações internas daquele órgão, uhum. né? Pontuar aí acesso a documentações, enfim, tudo isso indica. Mas é só a prática para poder explicar melhor. Sim, só a prática. O direito administrativo é muito abrangente, muito abrangente. Não, total. A lista que eu separei aqui, nossa, é uma infinidade de pontos que você pode trabalhar, né? Licença ambiental, multa, processo disciplinar, né? Que você Sim. atua bastante, processos éticos, conselhos profissionais, tem muita coisa mesmo. Eu acho que é uma Não, dá área para que escolher. tende a Eu que decolar tenho bastante. infinidade, Uhum, tende a decolar bastante. Bom, vamos caminhando, porque a gente já está quase batendo o horário. Outro eu até ponto. esqueci de falar, eu acabei de esqueci de falar para você, é, e eu acredito que ele ainda está, o vice-presidente da OAB seccional entrou na live, Ah, seja o bem-vindo. doutor Deneco. Deixa eu. Eu verifiquei ele agora, não sei se ele tá, se consegui ver, se ele já saiu. Ele entrou na live. Que honra. Não está aparecendo aqui o nome dele. Talvez ele tenha entrado e precisou Ele sair, deve ter... mas ficou um abraço aí pro Isso. doutor. Seja bem-vindo. Você estava falando, acabei divagando e esqueci. Não, não, tem problema. Desculpa. Mas é uma lei bem extensa, né? Que eles alteraram bastante pontos aí. Acho que vamos passar rapidinho nesses últimos que a gente separou, para a gente já ir Ok. para a conclusão aí da live. Então, outro ponto aqui que depois, né, desse ponto aí do aumento da pena, né, da violação das prerrogativas, regulamentação da figura do advogado associado. Tem muito advogado que atua nessa forma, né, que não tem o escritório próprio, atua como associado em outros Sim. escritórios, e a lei ali ela deixou um pouquinho mais claro como é que vai funcionar
esses contratos de associação. Então, agora tem os requisitos mínimos, né, que vão precisar ser apresentados na, na OAB desse contrato, que é a qualificação das partes, a delimitação do serviço prestado, né, vai ter que estar delimitado o que esse advogado associado vai fazer. Esse ponto aqui eu achei interessante, a forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. Então vai ter que estar bem expresso ali quanto que vai ficar para o escritório, quanto que vai ficar para o advogado associado, a questão a totalidade dos riscos, e não vai poder ser 100% para um, nem 100% para outro, né? Então eu achei bacana esse ponto. Prazo de duração, e a responsabilidade do fornecimento dos materiais, custeio, despesas para execução do serviço. Esse é um outro ponto aí bacana também dessa alteração. Isso é interessante quando você, não como advogado, mas para a sociedade, né, quando vai buscar um advogado em si. Aí eles não entendem porque muitas vezes eles contratam um advogado, um escritório de advocacia, e quem atua, quem o representa na prática seria outra pessoa, seria outro advogado, outro profissional, né? Isso é uma realidade dos associados. É uma realidade dos associados, exatamente. Um segundo ponto aí que... O segundo não, né? Desculpa. O sétimo ponto. Vocês me perdi nas contas aqui. Estamos no sétimo, pessoal. Que trata do pagamento dos honorários de acordo com a previsão do CPC, né? Então eu acho que nesse ponto aí agora não vão restar mais dúvidas com relação ao arbitramento, né, dos percentuais de honorários advocatícios. Então agora, com a alteração, passou a ficar sedimentado, que vão ser aplicados, né, os parágrafos lá do artigo 85 do CPC, sendo vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado. Então acho que esse ponto aí foi bem relevante para nós aí que atuamos no processual. Esse é interessante para o advogado e é para o cliente porque ele tem certeza do que ele está pagando, né? Não fica aquela dúvida. Ah, mas veja bem, o valor é muito alto. Eu vou falar uma frase que eu sempre falo para os meus clientes. Primeiro, né, não existe causa ganha. Segundo, se você não entra com a medida, né, representada por um advogado para sua defesa, a possibilidade de você ter seu direito garantido é nenhuma. Pode ocorrer milagres, pode, mas é nenhuma. Se você entra, é 50%. Se você entra com essa medida de representação, é 50% de chance, e durante o processo, seja ele administrativo ou judicial, vai aumentando, né? Esse percentual, para mais ou para menos. E se você ganhou, seja o montante que for, seja ele, né, fique milionário em razão daquela demanda. Nada mais justo que o advogado, o profissional que lhe garantiu, lhe preservou o direito, receba parte dele. Sim. Agora, com essa situação, não tem. O CPC determinou os percentuais, determinou os montantes. Vai ser isso. Então está vedada a apreciação equitativa, né? Nessas causas de valor elevado. Eu acho que vai dar um pouquinho de pano para manga, mas eu não vejo muito problema assim no longo prazo. Eu acho que talvez no comecinho, mas depois logo se estabiliza nessa questão dos honorários. E a gente sabe que em ações milionárias os advogados ganham bem, mas eles atuaram para que isso ocorresse. Sim. Então, é direito a isso. Com certeza. Vamos para o oitavo. Quanto tempo? Estamos quase lá. Vamos para o oitavo e daí já para o nono, que são 2 pontos tranquilos. Inclusive um deles a gente já comentou, que é a ampliação do direito à sustentação oral, que é aquilo que a gente está falando da técnica legislativa, né, que foi por estatuto, mas no CPC não, e pode gerar problemas aí se essas regras vão valer para outras partes processuais, Ministério Público, enfim. Pode dar um pouquinho de trabalho aí para a jurisprudência resolver essa questão. Poderia ter jogado direto no código, né? Eu acho que não haveria problema. Ou nos dois, né? Também, se fosse o caso. E a última, que não é minha área, mas é a tua, e eu acho que você ficou contente, que é a questão das férias dos advogados na área penal, né? Mudança no CPP, Código de Processo Penal. Que agora não tem mais dúvida, né? Do dia 20 ao dia 20, suspendem os prazos.
Pois é, dia 20 ao dia 20 teoricamente, os prazos, isso no sistema de protocolos, né, eletrônico, explicar para eles, né? Uhum. Porque o plantão continua, o Isso, o plantão plantão ainda existe, continua. O plantão o continua. plantão continua. Mas em situações específicas de cumprimento, de movimentações processuais dos processos criminais em si, vai ficar suspenso. E como é que Então, como é que explicar estava para sendo quem desculpa, como é que estava sendo na prática assim? Tinha prazo no Natal, Ano Novo? prazo contínuo, se caiu o prazo naquela data para cumprimento, tinha que cumprir. Ai, que Claro, tristeza. né, que os feriados em si, né, a gente considera e se adequa, Uhum. antecipa os cumprimentos, mas mesmo assim. Ah, mas o Cível é E tão a bom, gente né? Que você sabe vê que aquele todos os mês. outros tinham. Todos tinham, para quem não sabe, que muitos não são advogados, né, que estão na live agora, deu final de ano, dia 20 de dezembro, teoricamente, até o dia 20 de janeiro, fica suspensa essas movimentações, esses cumprimentos de movimentações, né, de manifestações. São as nossas férias. Mas para a seara criminal, não, Não tinha, né? continuava. Não Agora tinha. não. Uhum. Eu dei uma olhada que tinha muita divergência, né? Alguns consideravam, outros não consideravam. Claro que agora tá. Esse ponto eu não vejo absolutamente nenhum problema. Acho que já agora em dezembro já vai estar valendo, sem gerar dúvida, sem criar nenhum tipo de caso. Podemos pensar em férias. Pode pensar em férias. Estão autorizados, colegas criminalistas aí. Daiane, acho que é isso. A gente trouxe aí alguns pontos aí pro pessoal. Agradeço a presença aí de todo mundo que compareceu, ficou um pouquinho, assistiu, quem assistiu a live inteira. Infelizmente, por conta do tempo, a gente não consegue falar todos os pontos, né? Tem vários outros Sim. tópicos relevantes que foram alterados aí com, com essa nova lei que entrou em vigor. Tem a questão dos vetos, né? Que o presidente, os pontos que o presidente vetou da lei que vai dar discussão ainda, né? A própria OAB já se manifestou que vai correr atrás para tentar derrubar os vetos, principalmente na questão das buscas e apreensões, né, dos escritórios, que foi um ponto que foi Isso vetado. eu ia acabar falando consigo e não vai dar tempo, vai ficar a próxima live. Isso é E, muito importante, né? uhum, e que a gente vai dar pano para manga, né? Vai dar bastante discussão. Daiane, De forma bem rápida, pensa em quem trabalha home office. Busque apreensão em razão, por exemplo, não do advogado, ou, né, até pode ser em razão do advogado, mas foi liberado somente para a residência. oi Amandinha, E não se sabia que. desculpa, a Amandinha perguntou se ela vai ficar gravada, vai sim, assim que fechar a gente já vai postar no feed lá, pode ficar tranquilo. Um beijão para Mandinha, linda. E ela é mesmo um amor de pessoa, porque eu conheço pessoalmente. Mas é interessante você imaginar que, de repente, vai se cumprir um mandado de busca e apreensão numa residência, e na Uhum. residência existe o setor do escritório, a pessoa trabalha home office. E que é super E daí? comum, né? Super comum Sim, hoje em dia. a gente sabe que não se pode mexer nessa situação, nesse espaço, né? Porque é área profissional do advogado, ainda que seja sobre ele o cumprimento do mandado. Uhum. Mas o que ocorre de discrepâncias nesse sentido, aí é só buscar a nulidade da documentação que foi, né, recolhida. Mas mesmo assim, tem outros problemas. Não, isso aí vai dar bastante discussão. Mas fica por uma próxima, né? Porque Com o tempo é certeza. curto e os assuntos são muitos. Pessoal que está acompanhando, fiquem ligados aí que durante essa semana a gente vai estar passando a nossa programação aí, as próximas lives. Tem bastante convidado bacana aí, alguns assuntos polêmicos que geraram polêmica. Não Nós vão. fizemos a live de hoje que eu não tinha como ficar quietinho, né? A gente não Isso. poderia ficar quieto enquanto advogados. Ah, sim, com certeza. Era importante trazer esse conteúdo, mas logo a gente já vai retomar aí com os nossos convidados. Vamos estar buscando uma estrutura um pouquinho diferente, umas novidades bacanas aí para vocês. E nos vemos aí nas próximas. Obrigada a todos pela presença e vamos conversando. Podem Obrigado, mandar pessoal. perguntas também no direct. Isso aí. Até. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Bom final de semana.